deputado. Eu peço desculpa aos colegas da área médica por ser demasiado simplista e peço também desculpa à malta paramédica, que é fundamentalmente aqueles que estão cá, mais de 90%, se for demasiado complicado. Portanto, aproveita-se isto para fazer uma coisa que é fundamental e que nós verificamos nas nossas escolas de podologia, de medicina, de ortopedia, que ninguém sabe de anatomia. E precisamos, como estamos ligados ao desporto e ao movimento, é extremamente importante saber quando estamos a trabalhar, sabermos alguma coisa da anatomia e da fisiologia, que é fundamental depois para o nosso tipo de trabalho. Em relação aos isquiotibiais, isto tem, logicamente, a ver com a experiência de cada um. Por exemplo, em relação a tudo aquilo que foi dito agora, em relação ao Ekstrand da Suécia, quando diz que tudo e qualquer patologia obriga à paragem absoluta da atividade esportiva, isso é a maior estupidez que existe no desporto. Hoje de manhã, o Futebol do Porto vai jogar com o Boa Vista e tem jogadores que estão a jogar lesionados. E as lesões de overuse, as lesões da pubalgia, a lesão da tendinite crónica, são lesões e não obrigam à paragem desportiva. E curiosamente são essas lesões de overuse que limitam e destroem campeonatos. E logicamente neste tipo de abordagem epidemiológica está tudo destruído porque exclui esse tipo de lesões que são as fundamentais e que arrumam os campeonatos mundiais de ténis nestes últimos anos, ou pelo cotovelo ou pela lombalgia do brasileiro. Portanto, é preciso ter cuidado com os números e logicamente que eu aqui também vou meter números, mas fundamentalmente esses números estão relacionados com a nossa experiência aqui em Portugal. Portanto, o que é que eu considero? Esta lesão dos isquiotibiais é uma lesão brutal. É aquela que geralmente inibe a prática desportiva durante 2 a 4 semanas e é extremamente difícil de tratar. E por isso existem inúmeras formas de tratamento. Portanto, é destruidora de campeonatos, e isto nós habitualmente avisamos os nossos professores aqui na faculdade. Nesta fase final é preciso ter muito cuidado, porque eles vão todos rebentar, e vocês vão reparar, se forem ver, agora para o Campeonato da Europa, o número de atletas que já estão lesionados, porque na fase competitiva, na fase final, os campeonatos nacionais, as seleções nacionais, tudo isso leva ao aparecimento desta lesão, que é destruidor dos campeonatos e pela experiência que nós temos aqui em Portugal, também é destruidora de casamentos. E porque é que ela é destruidora de casamentos? Porque nas rupturas musculares, vocês se forem à internet, estas imagens são quase endémicas. Não há nenhum jogador que não tenha isso. Por exemplo, o Messi já teve 4 rupturas, 2 em cada perna. Temos o Iniesta, o Diego, todos estes grandes jogadores sem patologia dos isquiotibiais. E temos aqui a destruidora de casamentos, que é esta aqui, a tendinose proximal dos isquiotibiais. Esta tendinose geralmente aparece quando nós, aqui em Portugal, onde encontramos mais, logicamente que encontramos nas lutas que fazem a fundo, mas fundamentalmente nos desportistas veteranos. Nos desportistas veteranos, os indivíduos a partir de 30 a 35 anos de idade, que fazem mais ou menos cargas de treino na ordem dos 80 km por semana, começam a ter dor e então eles entre eles já comentam e sabem mais do que nós. São verdadeiros ortopedistas. Enquanto a área da saúde, esta patologia se refere à tendinose de origem comum dos isquiotibiais na tuberosidade isquiática, vocês estão sentados em cima dela, portanto, a tuberosidade isquiática nos indivíduos, para os fundistas, a dor trata-se literalmente de uma dor no traseiro. Eu não desculpo, mas... Mas um traseiro assim jamais será para mim. E porquê é que é destruidora de campeonatos? É destruidora de casamentos. Porque os indivíduos, não é só os homens, isto também se nota nas mulheres. Os homens começam a tornar-se tipicamente dependentes da atividade esportiva a partir de determinada altura. E então podem desenvolver aquilo que se chama o síndrome de Peter Pan, que é um síndrome manifestado, geralmente, num termo que devemos dizer para o psicológico, este não é pior para o Peter Pan. Usado para descrever um adulto socialmente imaturo que pensa ou se comporta como uma criança. E isto aparece porquê? Aparece fundamentalmente os endorfinodependentes.
A libertação de endorfinas durante a atividade desportiva vai fazer com que eles sejam narcodependentes, que é a endorfina. A dependência do exercício físico reduz a necessidade doentia do indivíduo ter de realizar sistematicamente a atividade esportiva para fazer a sua vida normal. E então, eles, se estiverem um bocadinho parados, necessidade de realização da atividade física para se sentir bem, necessidade de aumento progressivo da intensidade do treino e surgimento de sintomatologia clínica na ausência do exercício físico. Vocês reparem que basta estarem parados 24 a 36 horas para começarem a ter ansiedade, irritabilidade, depressão e inquietação e fadiga. E quando eles nos aparecem no consultório, a própria mulher diz: "Doutor, veja se eu ponho a correr, porque eu não suporto bem em casa." E o contrário também é verdadeiro. Portanto, estes são os tais endorfinodependentes. Como vocês sabem, melhor do que eu, os isquiotibiais são os grupos musculares da região posterior da coxa que se inserem proximalmente na tuberosidade esquiática e são constituídos fundamentalmente, portanto, são músculos biarticulares. Têm de ser músculos especiais, porque atuam em duas articulações. E, contrariamente àquilo que vocês pensam sempre em termos de reabilitação, mais importante que o quadríceps é os isquiotibiais. Sempre que nós vamos fazer a fisioterapia ou que mandamos fazer a reabilitação funcional, só se pensa no quadríceps. Mais importante é os isquiotibiais. O quadríceps faz uma contração excêntrica, uma contração concêntrica brutal. Mas quem guia o movimento do joelho e quem guia a desaceleração pendular do membro inferior é a contração excêntrica dos isquiotibiais. E quando isto, ao fim dos anos, começa a haver desequilíbrios, começa a haver patologia bacteriana na mulher, começa a haver lesões musculares no indivíduo com maior frequência e começa a haver patologia do ligamento cruzado anterior. Portanto, lembrem-se, não só trabalho do quadríceps. Isquiotibiais são fundamentais. E então, nós temos os três grupos musculares, semitendinoso, semimembranoso e o bíceps femoral. Todos estes músculos, exceto a contração do bíceps, originam, como vocês sabem, de uma amálgama parte da tuberosidade esquiática. O semimembranoso e o semitendinoso custam, como vocês sabem, para a parte posterior da coxa e insere-se do lado dentro do joelho. Portanto, o que é que eles fazem? A extensão da anca e flexão do joelho, como estão do lado dentro do joelho, fazem a rotação interna dos joelhos. Já o bíceps cororal passa na região posterior da coxa e externa, insere-se na geração do prónio, flexão da perna e no rotador externo da perna. Portanto, se vocês souberem as inserções, sabem qual é a função biomecânica do músculo. Depois vamos ter aqui um problema. Porquê? Porque o semimembranoso, o semitendinoso e a longa porção do bíceps femoral ou bíceps crural são inervados por um ramo tibial do nervo ciático, enquanto a curta porção do bíceps é inervada por um ramo peroneal ciático. Conclusão: uns fazem a extensão do joelho e outros fazem a flexão do joelho. E muitas das vezes esta inervação dupla pode levar a ser um fator de desenvolvimento de lesão nestes casos. E quando temos uma coisa que é extremamente importante, é que vocês começam a fazer o treino e nós vemos os treinos das nossas equipas andando tudo à volta do campo, tipo fundistas, os equipes. E esses geralmente são os que têm fibras musculares tipo 1. Mas os isquiotibiais são músculos que não gostam de resistência, não gostam de andar à volta do campo. De vez em quando é preciso fazer sprints curtos, trabalho de velocidade e trabalho de força, porque eles são constituídos fundamentalmente de fibras musculares tipo 2. Portanto, eles participam na velocidade prolongada, os indivíduos que fazem ganhos de 1500 metros, são indivíduos que têm uma preponderância das fibras musculares tipo 2 e os indivíduos com fibras musculares tipo 2 também são uns velocistas, enquanto os maratonistas, os equipes, os canianos são constituídos fundamentalmente com fibras musculares tipo 1. Portanto, o que é que, se eles são constituídos de fibras musculares tipo 2, eles estão adaptados para quê? Estão adaptados para a força e estão adaptados para a velocidade. E é por isso que, de vez em quando, vocês estiverem a trabalhar o quadríceps, os isquiotibiais, é importante que façam pequenos movimentos rotatórios, movimentos de báscula intensa, curtos, porque se fizerem cargas lentas e pesadas, vocês aumentam o volume e encurtam-nos. Se vocês fizerem cargas ligeiras e repetidas, vocês estão a trabalhar a velocidade, que é para isso que eles estão vocacionados. Quando se contraem, atuam simultaneamente em duas articulações, como vocês sabem, joelho e anca, logicamente uma delas tem de estar fixa. Os três músculos, exceto a contrapressão, atuam na sinergia com o adutor na extensão da articulação coxa-femoral, fletem o joelho, como eu vos disse, participando na adição da coxa, e a longa porção do bíceps femoral participa na rotação externa da anca e da perna, enquanto os outros dois participam na rotação interna da perna.
O que é que vamos encontrar no joelho? Isto é que é importante, aquilo que eu estava a dizer há bocado. Nós temos o quadríceps, que é o propulsor do movimento, que faz a explosão, mas tem de haver o de trás, que com as rédeas, como a cabeça de um cavalo, guiam o movimento do joelho para a frente e fazem o travão do movimento pelo lado da perna. Daí o trabalho ultra fino vai fazer com que este músculo seja mais lesado, porque o trabalho dele é um trabalho especializado. Se houver condições que levem à sua fragilização, a lesão aparece. E depois da lesão aparecer, são 4 semanas, de incapacidade, na maior parte dos casos, às vezes mais. Depois faça massagem escocesa, meta parafusos nos ouvidos, é sempre 4 semanas, e depois com a possibilidade de recidiva, e depois se o indivíduo tiver, por exemplo, 30 anos de idade, fizer a ruptura muscular, no ano a seguir a probabilidade de ter lesão aumenta com a idade. Portanto, é preciso ter muito cuidado com quem está ligado ao desporto em relação fundamentalmente aos isquiotibiais. Portanto, os isquiotibiais são os desaceleradores não só da extensão do joelho e do movimento pendular do membro inferior. Por isso é que muitas lesões também aparecem no final dos sprints. Aparece na fase inicial, quando ele sofre uma contração excêntrica, e na fase final, quando ele está a tentar desacelerar o membro inferior. Na corrida, os isquiotibiais mostram 3 funções, como vocês sabem: desaceleração da extensão do joelho na fase final da oscilação, através da contração excêntrica desaceleram a oscilação, aquilo que eu estava a dizer agora, e esta ação permite a estabilização dinâmica do joelho portador de carga. Após a oscilação anterior do membro e na fase da peixe, os isquiotibiais alongam-se excentricamente. É nesta fase em que eles se alongam excentricamente e se faz o pull-off, a flexão do hallux, com a flexão do plantar do tornozelo, que ele sofre um estiramento máximo e a ruptura aparece. Geralmente, uma das rupturas aparece nessa situação. Eles também têm uma participação, juntamente com os gêmeos e o ciliar, na flexão do joelho. As forças geradas pelas contrações excêntricas desaceleram o membro inferior, exercendo grandes esforços mecânicos. Portanto, isto é o habitual. E quais são esses esforços mecânicos, se vocês verem? Se forem ver esses esforços mecânicos, as forças de reação articular só na marcha correspondem a 200 a 250% do peso corporal. Isto é, o indivíduo, quando está a andar, as forças de reação articular, a terceira lei de Newton, a ação-reação, aquilo que nós sofremos é 2 vezes a 2 vezes e meio o nosso peso. E na corrida, as forças aumentam para 3 a 4 vezes o peso corporal, que são as forças que as nossas estruturas sofrem. Portanto, vocês vejam a grandeza biomecânica das nossas estruturas, que conseguem aguentar 30 anos, na plenitude. 30 anos. A partir dos 30 anos começamos a descer. Contrariamente àquilo que vocês possam pensar, um atleta é veterano a partir dos 30 anos de idade, nos fibras muscular tipo 2. E aqueles dos equipos canianos, os de fibra tipo 1, são veteranos a partir dos 36 anos de idade. A partir daí começa a decadência. A diminuição da capacidade de gerar tensão muscular, as alterações tendinosas dos tendões rotulares, dos tendões, começam a partir daí. E é preciso, então, nessa altura, vocês estão vocacionados a pensar, atletas com 30 anos de idade, é preciso ter um tipo de trabalho diferente daqueles que são relativamente mais jovens. O mecanismo de ruptura. A ruptura surge nesta fase em que ele faz a contração excêntrica, isto já é a fase final do pull-off, em que faz este movimento e ele sofre o estiramento, que é esta primeira fase, mas também pode surgir no alongamento excessivo. Geralmente no tackle, numa entrada de carrinho, em que eles fazem com a anca ligeiramente fletida. A anca está ligeiramente fletida, portanto, estira logo os isquiotibiais. E com a extensão dos joelhos, nesta situação também pode surgir a ruptura muscular. Há 2 tipos de ruptura que nós podemos considerar. A de tipo 1, que tem a ver com aquela que nós vimos há bocado, esta, que é o sprint curto executado a alta velocidade, geralmente envolve a longa porção do bíceps femoral, portanto, aquele que é flexor do joelho e rotador externo. E depois determina um declínio marcado da função, usualmente requer um período mais curto de reabilitação do que a de tipo 2. A de tipo 2 tem a ver com este segundo mecanismo que a gente viu, a entrada em carrinho. Nessa altura, os movimentos que alongam estes filamentos isquiotibiais durante a flexão da anca, como no remate e na entrada em carrinho, podem ou não ocorrer a baixa velocidade. Aqui não é preciso uma intensidade relativamente tão intensa como no primeiro caso, e localiza-se usualmente perto da tuberosidade isquiática e atinge outro grupo muscular, atinge o semimembranoso. Provoca menos limitação funcional, porém um período de reabilitação mais longo. E tu estás-me a obrigar a falar aqui como se fosse um ciclista. Já não parei disso, mas estás a falar bem.
Há uns anos éramos do inimigo. Este gajo era do Barzinho, aquele era do Salgueiro. Era uma guerra do caraças. Agora não, agora aquilo que há bocado o nosso colega tinha dito é verdade. O que é? Quanto mais ela se aproxima das tuberculosidades que há, quanto mais proximal for a lesão, maior o tempo de reabilitação. Portanto, em Portugal, estamos a falar nas nossas estatísticas, é a mais frequente na nossa modalidade em Portugal. Curiosamente, no futebol, ainda prevalece mais em Portugal a ruptura do quadricípides à frente dos isquiotibiais. No nosso futebol. Mas em todas as modalidades esportivas, quando elas são aglobadas, ela comporta-se como uma lesão mais frequente. Atinge, que vocês reparem, atinge fundamentalmente o bíceps femoral. Ou bíceps femoral, quase 80% dos casos. Pouco frequente no submembranoso. E raro no subtendinoso. E não se sabe porque é que há esta predisposição. Tem a ver com muitos fatores que depois a gente vai ver, mas fundamentalmente pode estar relacionado com aquilo que eu vos falei há bocado. É que há uma inervação dupla, uma aberração anatómica incompreensível, que a longa porção do bíceps e a curta porção do bíceps são inervadas por dois ramos diferentes do ciático. Um que é extensor do joelho e outro que é flexor do joelho. E eles podem se contrair os dois ao mesmo tempo. Em Portugal, o que nós verificamos é que os isquiotibiais aparecem-nos com a ruptura mais frequente, depois aparece-nos o quadricípides femoral, isto nas modalidades esportivas, como handball, futebol, basquete e voleibol, nas 4 modalidades esportivas básicas em Portugal, dos 12 até aos 17 anos de idade, e se vocês repararem, praticamente todas as modalidades aqui no handball, vocês reparem no atletismo fundo, lançadores, saltadores, velocistas e isquiotibiais. E vocês reparem aquilo que a gente tinha, aquilo que vos disse logo no início. Indivíduos com fibras muscular tipo 2, velocidade e força. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, quando vocês estiverem a ver os atletas, tem de olhar para ele e ver, como a gente diz às vezes na área desportiva, se tem umas grandes móveis. Se tem um grandes móveis, a velocidade vai ser predisponente para rupturas musculares. Se for um equipe, uma grição, esse já não vai ter. E vocês repararem, os velocistas, mais de metade das lesões dos velocistas, portanto, são indivíduos escolhidos para a velocidade, são indivíduos geneticamente com aumento das fibras musculares tipo 2. E nesses indivíduos nós temos o trabalho de musculação, o trabalho de reabilitação, o trabalho de alongamento sobre os isquiotibiais e quadricípides é fundamental. Até porquê? Porque mais de 90% das lesões musculares são localizadas nos músculos da coxa. Vocês não precisam muito saber anatomia. Vocês só precisam saber quadricípides e isquiotibiais tripsessural e conseguem controlar mais de 95% das lesões musculares no desporto. Todas as outras são muito pouco frequentes. Nas outras modalidades, temos o futebol quadricípides, ginástica desportiva, os adutores, hóquei em campo isquiotibiais e isquiotibiais no rugby. Esta incidência não está correta, porque naquela altura, quando fizemos este estudo, haviam só 5 ou 6 equipas de rugby aqui em Portugal, portanto, ali esqueçam aquilo, mas os isquiotibiais aparecem, logicamente, à frente disto tudo. Quais são os fatores? Logicamente, que há uns que valorizam muito, outros que valorizam pouco. E eu valorizo fundamentalmente um dos fatores. Aquilo que vou-vos dizer. Mas, logicamente, que em termos didáticos, quando nós estamos a falar com uma plateia da área de saúde, nós temos de falar em alguns fatores que nós próprios, muitas das vezes, não acreditamos ver. O que é que pode acontecer como fator de risco? O indivíduo ser fundista. Logicamente, é fundista, o que é que ele tem? Todas aquelas contrações excêntricas no ato da passada, milhares de passadas que os indivíduos fazem. Por exemplo, nós fizemos as contas e um indivíduo, por exemplo, de média competição, dentro daquilo que o nosso colega há bocado falou, no número de lesões por 1000 horas de treino em competição, aqui um atleta de média competição da Brigada do Combate chega a fazer 5.700 km por ano. Está a ter para exibir. Portanto, vocês imaginem o número de passadas que o indivíduo faz e todo aquele trabalho de oscilação anterior do ambiente, contrações excêntricas e isquiotibiais, eles todos queixam-se de dor nos isquiotibiais. Fundamentalmente velocista, preciso ter cuidado com isso. É velocista, então isto aqui aparece a lesão adulta. É futebolista, vocês viram mesmo nas estatísticas que se deu há bocado, a lesão dos isquiotibiais é endémica. É dançarino, e é este aspecto, que é o adolescente. Vocês não imaginam aquilo que está a surgir atualmente com fraturas, arrancamentos de velocidade isquiática, nos meses em fase de crescimento.
Portanto, cada adolescente, jogador de futebol, o que é que vai acontecer? Durante a fase de crescimento rápido, geralmente a partir dos 14 anos de idade, os músculos, os ossos crescem, os ossos longitudinais crescem e os músculos ficam tensos. Ao ficarem tensos, eles perdem a flexão do tronco à frente. E então, nessa altura, muitas vezes dão-lhe cargas para fazer treino de flexibilidade. Estupidez. Portanto, há uma fase do crescimento, geralmente nas miúdas, mais cedo, entre os 13 e os 14 anos, nos rapazes entre os 14 e os 15, e o crescimento longitudinal dos ossos vai permitir, vai aumentar a tensão sobre as massas musculares. E então, o que é que acontece? Quando os indivíduos fazem treinos muito intensos, no remate de maldade, aí pela extensão da perna faz fraturas, arrancamentos da velocidade esquiática. Curiosamente, esta última semana no Centro de Medicina encontramos 3 seguidas com arrancamento e, portanto, nesses miúdos é preciso ter cuidado. O trabalho de força só deve ser feito trabalho de força nos miúdos a partir dos 14 anos de idade. Do resto é brincar, deixar os miúdos andar a brincar. Não há campeonatos, não há ganhos, é brincar. E treino de flexibilidade é fundamental que eles ganhem alguma flexibilidade, mas sem ser exagerado, nem aumentar, nem desencadear qualquer tipo de dor. Outros fatores de risco é ter mais de 30 anos de idade. Porquê? Porque a partir dos 30 anos de idade começa a diminuir a capacidade de gerar tensão muscular. Começam a haver alterações degenerativas do colagênio. Começam a haver todos esses problemas. Lembrem-se que, contrariamente àquilo que vocês possam pensar, a nossa estrutura esquelética do Homo sapiens foi feita para aguentar grandes cargas até aos 30 anos. Depois começa a haver degenerescência, mas não quero isto dizer que o indivíduo aos 70 anos não possa fazer meias maratonas. Mas a partir dos 30 anos as cargas devem ser nitidamente diminuídas. Ter uma ruptura muscular prévia, logicamente, ao estar a dar estes fatores, é aquilo que vocês depois têm de trabalhar. Se o indivíduo tiver encurtamento muscular, quando se faz encurtamento muscular, fala-se não só no quadríceps, como também nos isquiotibiais. Tem de combater o encurtamento muscular dos dois grupos. E depois esta relação. Quando houver uma relação, uma diminuição da relação entre a força do quadríceps e os isquiotibiais, a lesão aparece, não só nos isquiotibiais como no ligamento cruzado anterior. Portanto, o que é que acontece ao fim dos anos de prática desportiva? O quadríceps é explosivo, o outro guia o movimento, há um distúrbio de balanço entre quadríceps e isquiotibiais. Estes ficam demasiado potentes, estes ficam demasiado fracos, quando esses contraem, depois continuam para a frente e rebentam o ligamento cruzado anterior. Portanto, a relação dos isquiotibiais com o quadríceps é fundamental. Trabalho de isquiotibiais e trabalho, logicamente, do quadríceps, mas não esquecer que, para mim, os isquiotibiais são mais importantes do que o quadríceps. Deficiente de condição física, que isto é banal, diminuição da força muscular, portanto, se há diminuição de um fator predisponente, vocês têm que trabalhar a força, e depois aqui há coisas que nós não podemos controlar, que são os fatores genéticos. Indivíduos que têm fibra muscular tipo 2, velocidade e força, são indivíduos que têm predisposição para a lesão. E agora sabes que ao ser chamado síndrome mesenquimatosa, alterações da concentração das fibras do colagênio, há 19 tipos de colagênio. E geralmente as fibras do tendões são constituídas fundamentalmente por colagênio tipo 1 e tipo 3. E quando há uma variação desse tipo de colagênio, há indivíduos que levantam a mão e ficam com dores no ombro durante 15 anos. E eles estão a acabar todo o dia e não têm dores nunca durante toda a vida. Esses indivíduos que nós considerávamos antigamente malucos, tinham panca, não faziam nada e tinham dores de ovários, muitas das vezes são enquadrados nesse tipo de doença mesenquimatosa. Têm alterações genéticas da constituição das fibras do colagênio, com uma alteração da relação entre o colagênio tipo 1 e o colagênio tipo 3. Temos os fatores anatómicos, que foi aquilo que eu vos falei, a inervação dupla dos dois músculos, técnica corrida deficiente, indivíduos que correm demasiado curvados, a flexão da anca esquila os isquiotibiais e nessa altura a probabilidade desse indivíduo ter uma lesão está mais marcada, está estudada e cientificamente comprovada. E a técnica corrida deficiente também poderá ser um fator predisponente de lesão. A deficiente própria acessão do membro inferior. Quando há bocado o colega falava que joguei handball há muitos anos, eu joguei desde os 14 até aos 30 anos de idade. Joguei nas seleções nacionais, o Porto joguei contra clubes internacionais. Nunca vi uma lesão de ligamento cruzado anterior. E agora é endémico, é doentio, o país não sabe, esses indivíduos do governo não sabem. Eu já falei com eles que é preciso estudar aquilo que o Trigueiros disse de início, o dinheiro que se gasta no tratamento do ligamento cruzado anterior, que vai fazer com que mais de metade das pessoas nunca mais voltem à atividade esportiva, que é o princípio do fim do joelho, na maior parte dos casos, e vocês veem um que foi operado há pouco tempo, nunca mais jogou. Portanto, é preciso baixar significativamente o número de lesões do ligamento cruzado anterior. E porquê é que no nosso tempo não havia tantas lesões como havia agora?
Porque no nosso tempo nós não tínhamos os computadores e as Nintendinetes que vocês têm nos dedos. Nós, nos 3 meses de férias, que naquela altura já os professores trabalhavam pouco, agora trabalham mais, mas naquela altura ainda trabalhavam menos, mas iam mais vezes à escola. Agora não, tem fibromialgia, vão poucas vezes à escola. E então o que é que acontece? Nós, durante 3 meses, íamos, aqui na cidade do Porto, nós íamos ali para Matosinhos. E à noite, e no final da tarde, porque senão o banheiro roubava-nos a bola, nós íamos jogar a bola para a borda do mar. E no início das épocas desportivas, nós treinávamos em treinos irregulares, íamos todos para a areia. Conclusão disso está a voltar outra vez, nós estávamos fartos de chatear aqui os nossos professores. E então no Milão, no Futebol do Porto, Dragon Force, os miúdos já treinam na areia. Esse treino que vocês fazem depois da fisioterapia, nas rampas, a própria receptividade é fundamental. Se o indivíduo estiver em termos de própria receptividade bem treinado, quando salta e quando cai, como aqueles voleibolistas caem, e há uma alteração cinemática do movimento, nessa altura eles têm maior capacidade de absorver e quantificar as forças. Portanto, o treino de própria receptividade é fundamental que vocês o façam, não só no laboratório, mas também cá fora. Futebol de rua, treino na areia, treino em pisos irregulares no monte, é fundamental esse treino de própria receptividade. Praticar desportos explosivos, porque eles nessa altura têm fibras musculares tipo 2, e efetuar uma aula que é assim muscular. Eu bem disse à minha superior que havia qualquer coisa que me estava bem. Foi ela que fez os slides. Efetuar uma aula que é assim muscular. É ao contrário, atenção. Está bem. E aí eu hoje me tomei as gotas e E é isto agora que eu chateio os indivíduos aqui no FUTEF e no ISMAI. É esta fase. A fase, logicamente que isto não acontece em relação a todos os clubes, mas esta fase, vocês viram o que aconteceu ao Ronaldo agora. O Messi, se o Barcelona tivesse sido apurado, de certeza que ele ia agarrar-se outra vez à coisa. Esta fase é a fase fundamental que vocês têm a ver, e tem a ver fundamentalmente com a fadiga. A fadiga central, para a alteração da cadeia de aminoácidos, triptofano e essas coisas assim, muito complicadas, que não vale a pena falar, até porque eu não percebo nada disso. Depois, a fadiga periférica, do simpático, do stress, da taquicardia, esse stress competitivo, tudo isso vai levar, esse stress competitivo, a uma coisa que é muito simples, a incoordenação motora. Essa incoordenação motora vai fazer com que apareçam gestos parasitas no momento em que o indivíduo faz o gesto, e depois vai fazer uma coisa que é muito simples, que é a diminuição da capacidade dos músculos em absorver energia desencadeada pelos vossos mecânicos. Portanto, nesta fase é fundamental tentar perceber no atleta se ele está a ter fenómenos de fadiga, se o stress emocional pré-competitivo das finais das taças campeões, agora o Campeonato da Europa, se tem, e aí o apoio psicológico é extremamente importante, e verificar se ele tem sinais de overtraining, isto é, se treina e os resultados cada vez são menores, e isso muitas das vezes tem de se ver a relação da testosterona com o cortisol. Portanto, estes fatores são extremamente importantes para nós podermos ganhar um campeonato. Foi aquilo que aconteceu ao Barcelona há 3 anos, quando na fase final era a melhor equipa do mundo a jogar futebol, o Messi maculou-se e acabou o Barcelona desapareceu. E agora, se o Ronaldo tiver a segunda ruptura, nós vamos para o Campeonato da Europa cantar o Virinho. Portanto, grato pela vossa atenção, uma saudação especial aqui à minha faculdade e ao Hospital Santa Maria, a todos os colegas.